Só vou começar um minutinho mais cedo aqui por causa de alguns avisos. Então, boa tarde a todos. As nossas duas últimas aulas aqui do curso intensivo Introdução à Engenharia Aeroespacial. A gente vai terminar de ver a parte de mecânica orbital hoje, mas dessa vez mais aplicado. Não tenho mais aquela tarefa de mostrar para vocês todo aquele ferramental teórico de análise. Nessa aula de mecânica orbital, eu vou colocar uma charada para vocês logo no começo, mais ou menos indo para o fim, vocês já vão entender, talvez, né, a charada. Então, se preparem aí. Vamos lá. Mecânica orbital, equações de trabalho e manobras orbitais. Em frente é a aula de número 9, o QR Code para responder está aqui. Quem está na sala responde, se quiser, no formulário em papel. E acho que é isso, vocês já acostumaram. Em frente. Nós vimos, como eu tinha dito ontem, eu dividi esse assunto, é um assunto muito, muito amplo, então eu dividi em duas etapas, 1 e 2. A gente viu a etapa 1, que foi mais hardcore, digamos, por causa de todo aquele ferramental de análise, e hoje, então, a gente já tem um pouco mais de liberdade para analisar algumas aplicações mais específicas. Vou também até mostrar umas fotos que eu tirei quando era criança, lá na NASA, tá? Tem algumas coisas interessantes. É o capítulo 6, né, do livro. Isso aqui é uma parte mais formal que eu tenho que cumprir aqui no curso. Então, é o capítulo 6 do livro, que é mais ou menos 2/4 do livro. E eu falei da charada, falei das fotos que eu vou mostrar para vocês. E nós vamos acompanhar a aula inteira. Na verdade, isso é um filme. O Spacewalker é um filme russo, mas tem outros nomes. Em inglês eu não falo russo. Então, uma das versões que eu consegui é essa Spacewalker. Eu sei que tem outros nomes, mas é a missão Voskhod 2, tudo que aconteceu com eles. É um negócio incrível. Eu também acabei de ler um livro que chamava The Wrong Stuff. Lembra, tem o The Right Stuff, contando da história lá dos americanos e tal, do projeto Gemini. E aí, The Wrong Stuff, contando as vicissitudes do programa espacial soviético na época. Então, eu vou passar o filme aqui. Eu vou passar 2 trechos desse filme. Isso tem na internet, tá? Isso aqui é tranquilo. Ó, o Korolev, né? Vendo o lançamento dos 2 astronautas aqui. Isso foi em 1965. E a situação aqui era corrida espacial em plena Guerra Fria. E eles corriam para ser o primeiro em alguma coisa. Então, esse trechinho que eu estou mostrando para vocês, que gerou esse acidente, que vai gerar, não é exatamente um acidente, mas vai gerar uma das coisas que eu quero analisar com vocês aqui. O que eles quiseram fazer, que é o que eu estou mostrando agora, foi o primeiro EVA, quer dizer, esse passeio no espaço aqui, abrir a escotilha e sair e ficar flutuando no espaço, porque até então eles só ficavam dentro da cabine, não abria a porta. E eu vou mostrar para vocês, esse filme retrata isso muito bem. Eles tinham uma tecnologia de uma airlock, uma eclusa de ar, que era inflável do lado de fora. E uma outra coisa, que obviamente também não vou falar no curso, que é a tecnologia do traje espacial. O traje espacial é uma mini espaçonave. E o astronauta, quando ele saiu para ser o primeiro, então, essa seria a cena que ele está indo para o espaço, né? Depois eu vou mostrar cenas reais, inclusive. E o que acontece é que a roupa dele começou a inflar, 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 e ele não conseguia mais voltar para a airlock, né? Quer dizer, voltar para esse inflável, tá vendo? Ele se solta, e ele não percebe, a roupa começa a inflar, e depois ele não consegue voltar aqui para voltar para a espaçonave, para a cápsula, a Soyuz, né? Ali era o filme, aqui são cenas reais, foi filmado. Ele quase morreu, ele para poder voltar... e um detalhe, por que eles tinham esse conector inflável lá de fora? Porque eles não conseguiam, eles não podiam despressurizar a cápsula. Para você abrir a porta da cápsula, você tem que despressurizar a cápsula. Então eles precisaram fazer essa eclusa, né? A tradução direta para o português seria uma eclusa, mas é uma airlock.
E aí dá para ver aqui já a roupa dele inflando. Tá? E esse não foi a pior coisa que aconteceu com eles, e não é o que eu vou analisar com vocês nessa aula hoje. Eu vou analisar o que acontece depois, quando eles voltam. E, assim, à luz das equações de mecânica orbital que eu estou colocando ali para vocês. Então, esse foi o primeiro passeio espacial dado ali pelos soviéticos em 1965 e o mote para a nossa missão. Vamos em frente. Eu estou, assim, nessa fase da aula, estou só colocando os elementos que eu vou trabalhar, elaborar hoje. Esse gráfico, que eu vou falar também das bases de lançamento. Qual é a vantagem, as desvantagens. Então, esse gráfico aqui, isso aqui é lá no Google Maps, são todas as bases de lançamento que tem no mundo. Então, o Brasil tem aqui em Alcântara, Baikonur, que é uma delas, a Flórida, aqui me fugiu o nome aqui na Califórnia, dos americanos, que está dando uma briga agora lá com o governo do estado da Califórnia e a SpaceX. Acho que não é White Sands, né? Não é White Sands, é uma outra, me escapou o nome. Mas, então, já vou colocando, são muitas, você vê, tem lançamento até na Groenlândia, agora o pessoal está bolando também lançamentos de balsas, a SpaceX pousa numa balsa, mas é possível lançar de uma balsa. E aí a vantagem é a logística, é uma coisa meio que do setor de transportes isso aqui. Né? Mas então, colocando a problemática, vamos dizer, né, as questões importantes. Por que a maioria dos lançamentos orbitais não são realizados de regiões próximas ao Equador? Como pousar no lugar certo? Essa é a questão da missão Voskhod 2, lá, que eles não pousaram no lugar certo. Bom, a questão de não lançar de regiões equatoriais tem a ver um pouco com isso, de você alcançar órbitas inclinadas, quer dizer, órbitas não equatoriais, e o problema é que quando você não lança, aqui nessa figura, essa linha branca seria o equador terrestre, então quando você lança de uma posição fora do equador, eventualmente você alcança, quer dizer, você termina numa órbita inclinada. Então, por quê? Basicamente que a área observável na superfície resulta da combinação da trajetória original com o movimento de rotação da Terra. A gente chama de trajetória de solo, que é um dos elementos que eu quero explicar aqui para vocês. O que é a trajetória de solo? Já posso até dizer que é aquele mapa que a gente vê nas salas de controle. Vou falar um pouquinho de trigonomia esférica. Uma das regras, uma das equações que a gente usa é a regra de Napier. E aí a outra frase que eu deixei aqui. Para registro, a inclinação I da órbita resultante depende da latitude do local de lançamento, que é o φ, bem como o azimute de lançamento, que é o A. O azimute é o ângulo do norte, vindo do eixo norte aqui até o plano orbital. Ótimo. Agora, a charada. Vou colocar a charada para vocês. Vamos lá. É um problema de trigonomia esférica. A charada do caçador que encontrou um urso. Quais são os elementos da charada? Um caçador, imagina na cabeça, né? Um caçador saiu da sua cabana e andou em direção ao sul 10 quilômetros. Ele virou-se para oeste, andou outros 10 quilômetros e encontrou um urso. O susto foi tão grande que saiu correndo em linha reta para a sua cabana, onde chegou depois de percorrer exatos 10 quilômetros. Vocês entenderam o problema geométrico? Então você está aqui na cabana, C, anda 10 quilômetros, virou para oeste, então virou para cá. Vou fazer para leste, vai, só não muda. Andou mais 10, e aí encontrou o urso está aqui, andou 10, tá certo esse triângulo aí? Porque isso aqui a gente sabe que é 90 graus, né? Ele foi para o norte e depois virou para oeste, 90 graus. Então, não está violando o teorema de Pitágoras, tudo que eu estou falando está entre aspas. Então, qual é a charada? Qual a cor do urso? Tá? Então, fica calmo, vamos em frente que eu vou explicar para vocês. Isso tem a ver com o terraplanismo argumentativo.
Tá? O que está acontecendo é o seguinte, vocês já se tocaram da cor do urso? Alguém já? Como é possível? Ó, se ele estiver no Polo Norte, se a cabana dele for no Polo Norte, ele anda 10 km em direção ao sul, vira 90 graus, outros 10 para oeste, aqui eu desenhei para leste, né? E volta 10 km e chega na cabana dele. Que cor é o urso? Branco. Né? Então, o urso é branco e, por acaso, ele era vegetariano, aí não ia comer o caçador, né? Correu a toga. Mas, assim, isso é para mostrar para vocês, eu falei que ia falar no fim, né, o resultado da charada, né? Mas não tem problema, não pude manter o suspense. Mas, assim, é para mostrar o problema da trigonomia esférica, e daqui a pouco a gente vai precisar usar isso daí, tá? Para calcular a projeção dessa órbita na superfície da Terra e depois na superfície planificada da Terra. Porque quando a gente olha um mapa mundi normal, numa tela de computador, por exemplo, é a superfície planificada. Então, aparece, por exemplo, a representação de Mercator é uma das representações que deforma ali os polos, né? O polo norte, por exemplo, aparece como indo de fora a fora. Tá? Essa história da trigonomia esférica, isso é coisa de geometria analítica, né? Mas é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Então, vocês têm um triângulo desenhado sobre uma superfície esférica, poderia ser parabólica, poderia ser hiperbólica, né? No caso esfera, porque a gente está modelando o planeta como sendo uma esfera. Então, existem relações que são diferentes das relações da trigonometria plana. As trigonometrias das figuras desenhadas em superfície genérica, a gente podia falar assim. Então, são várias as fórmulas, eu coloquei só 3 aqui. Nós vamos usar uma, que é essa daqui, com referência a essa figura. Lembra, que as letras maiúsculas são os vértices, ou ângulos, né? Os comprimentos aqui são as letras minúsculas, e, por exemplo, o C minúsculo é o arco em oposição ao ângulo C maiúsculo. Essa aqui é a nomenclatura. Tá? Mas para que a gente precisa disso? O nosso triângulo importante está aqui, desenhado à direita, que é o ângulo da trajetória. Depois eu explico como é que a gente chega nessa trajetória. E o plano equatorial. Correto? Porque é perpendicularmente a esse plano que a gente tem o eixo de rotação. Então, eu tenho alguns ângulos importantes. Esse I é o ângulo de inclinação da trajetória, que é um requisito da missão. Por exemplo, se eu quero colocar numa órbita polar, esse ângulo é 90 graus. Se eu quero colocar numa órbita equatorial, esse ângulo é 0. Então, eu tenho como requisito o ângulo I. Eu tenho como requisito, eu tenho como dado a latitude do local de lançamento, seria esse pontinho preto aqui. A latitude, o que é? O ângulo medido sobre um meridiano, partindo do Equador até, aqui eu desenhei sobre a trajetória, mas poderia ser até a posição de lançamento. Então, esse aqui é a latitude, e esse ângulo A, né, aqui, mais fácil ver aqui fora do triângulo, esse ângulo A é o azimute de lançamento, que é o ângulo medido a partir do meridiano, de um meridiano, entre um plano meridional e o plano orbital. É para onde você aponta o foguete, quando ele faz o giro gravitacional. Esses 3 parâmetros a gente precisa de uma relação, e a relação que a gente vai usar é uma das regras de Napier. Então, no modelo quase terrabolista nosso, quer dizer, agora isso fica bem claro por que terrabolista, bolista porque a gente está usando geometria esférica, e por que quase, porque a Terra não gira. Eu estou desconsiderando o giro da Terra. É que o giro da Terra é muito lento em relação a todo o resto. A velocidade angular da Terra é muito baixa em relação a outras velocidades angulares. Mas então, aplicando essa regra aqui na Napier, a gente tem uma relação entre aqueles 3 ângulos. O cosseno da inclinação da órbita é igual ao seno do azimute de lançamento vezes o cosseno
da latitude do local de lançamento. Essa é uma fórmula importante de trabalho. Como ela é simples, eu nem me dou o trabalho de ficar falando de geometria esférica para vocês. Tá? Então, guardemos a fórmula ali, porque o que isso tem a ver com terraplanismo argumentativo? Isso entra um pouco dentro daquelas experiências, daquelas observações que a gente pode fazer para concluir que a Terra não é plana. Então, quem fez isso, essa história dos ângulos, isso é verdade, eu não estou inventando, não. O Euler, aqui o Euler, né, conhecendo essas regras, ele não queria exatamente provar que a Terra não é plana, ele queria medir, por exemplo, o ângulo, o raio da Terra, por exemplo. Então, o que ele fazia? Ele subia numa montanha, vamos supor, pegava 3 picos de referência aqui. Então, subia nessa montanha e media o ângulo formado entre esse pico e esse pico. Então, é esse ângulo aqui. Depois ele ia na outra montanha, media esse ângulo aqui, depois vinha nessa outra e media esse outro ângulo, correto? E aí tentava, a partir desses 3 ângulos e mais as outras regras de Napier, que eu não estou mostrando aqui para vocês, e tentava inferir. Não deu certo, porque para fazer isso, ele precisaria ter uma precisão, instrumentos de medição muito precisos, que ele não tinha na época. Na verdade, visualmente aqui, não daria nem hoje para medir. Quando você sobe numa montanha, 6.000 metros, por exemplo, foi o máximo que eu subi, você não vê a Terra curva a 6.000 metros. Mas quando você tira uma foto, você vê alguma curvatura. Na verdade, não foi a lente da máquina que distorce as pontas, mais ou menos como está nessa foto aqui. Isso é uma coisa curiosa. E a última curiosidade sobre o Euler é o tipo do cara assim que ele provava um teorema, por exemplo, depois ele procurava provar o mesmo teorema de todas as maneiras possíveis e depois ainda provava que não tinha nenhuma outra maneira possível de provar aquele teorema. É o tipo de cara, por isso que ele se interessou, né? Com tudo que ele fez, ele ainda se interessou em medir o diâmetro da Terra aqui. Tá? Então, para nós, o que interessa é só aquela formulinha lá, para relacionar, só para o pessoal que chegou atrasado, né? É uma fórmula de trigonometria esférica dos triângulos desenhados sobre uma superfície esférica. Uma das regras de Napier relaciona que o cosseno do ângulo de inclinação do plano orbital com o seno do azimuth de lançamento multiplicado pelo cosseno da latitude do local de lançamento. Então, a gente pode, vou desestagiar aqui, a gente pode estudar diferentes órbitas por diferentes lançamentos. Então, eu coloquei aqui gráficos de... está aqui a que eu escrevi, é Vandenberg. Foi isso que você falou? Vandenberg? Não. Então, o nome que eu esqueci, onde eles lançam lá na Califórnia, é Vandenberg. Então, Baikonur, 46 graus de latitude, Vandenberg, 34,8, Cabo Kennedy, 28,4, e aí outros lugares, a Guiana, né, 5,2. Eu não coloquei aqui nessa figura Alcântara, mas eu tenho, a gente vai fazer um exemplo com Alcântara. Né. Então, vamos lá, algumas coisas importantes aqui para a gente registrar. Órbitas com inclinação de até 90 graus, ou seja, a órbita polar, você está girando assim na Terra, né? O plano equatorial está aqui na horizontal, você gira, o seu plano está na vertical. Então, elas podem ser alcançadas de qualquer posição de lançamento. Isso por quê? Porque se você olhar aqui, né, a formulinha, e eu colocar o azimuth 90 graus, quanto que é seno de 90 graus? 1. O professor, quando pergunta, sempre é 0,1. Então, você lança para o norte, a inclinação sua é exatamente a latitude que você vai ter. A inclinação natural, e daqui a pouco eu vou explicar fisicamente por que quando você, mesmo lançando para o oeste, você ainda assim tem uma órbita equatorial. Tá? Então, deixa eu só terminar a leitura ali. Não é possível, aqui que é importante, não é possível alcançar órbitas com inclinação menor que a latitude do local de lançamento sem vetorização do empuxo. Isso aqui por causa das perdas
o que a gente chama de arraste gravitacional. Isso está naquela equação. Tá? A gente tem ainda uma segunda possibilidade, que é, vamos lá, isso é um problema meio prático aqui de usar essa fórmula, e lembrando que isso aqui é quando a Terra não está girando, é o nosso modelo quase terrabolista. Né? Mas aí a diferença é pequena. A gente tem duas soluções, esse é um outro problema aqui do uso dessa fórmula. Né? Então, por exemplo, eu posso, na situação em que o azimuth de lançamento é igual à inclinação, e se eu quiser calcular a inclinação usando a fórmula de Napier, eu tenho duas possibilidades, né? Quer dizer, o I é arco cosseno do seno vezes o seno do azimuth vezes o cosseno da latitude, ou, se eu quiser, dado I, calcular A, eu tenho outra possibilidade. Tá? Então, mais para frente a gente vai... Não é que isso... É assim mesmo. Tá? É que é difícil de entender isso sem olhar o desenho tridimensional. Eu já volto, então, nesse ponto. E é aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Esse gráfico aqui está ligado a esse, e é esse que a gente está acostumado a enxergar. Então, como é que é o nosso modelo? Talvez eu volte, deixa eu ver aqui, nessa figura. Nessa figura, eu tenho a trajetória em vermelho aqui, né, e tenho a trajetória de solo, que é a projeção da trajetória no solo. Só que, na realidade, a Terra é esférica. Então, eu teria aqui uma espécie de linha meridional inclinada. Tá? Só que a representação que a gente tem não é um objeto tridimensional esférico, é uma representação planificada. E aquele slide que eu mostrei para vocês é a representação de Mercator. Então, é uma projeção de uma órbita que pode ser elíptica, pode ser hiperbólica, pode ser o que for, sobre uma superfície que era uma esfera, mas foi planificada. Então, é isso que eu quero calcular com vocês. Mas vamos entender aquele problema lá dos ângulos e das diferentes soluções. Lembrando, então, que a Terra está parada para nós aqui. Então, eu estou lá em Baikonur, mais ou menos nessa posição, 46 graus. Eu lanço o foguete com uma inclinação de 30 graus. O azimuth de lançamento, esse 30 graus aqui, que é o ângulo formado com o eixo norte-sul aqui. Por que se a Terra fosse plana, eu ia pensar que essa espaçonave ia embora aqui, né? Por que ela faz essa curva e desce? Na verdade, por causa dos triângulos esféricos. A inclinação, você vê, eu lancei com 30, a partir de 46, e eu tenho uma órbita inclinada de 70. Tá? Se eu tivesse lançado com 60, isso eu estou fazendo a conta com aquele ângulo de Napier. Você quer perguntar? Tá. Eu vou mostrar, mas eu posso mostrar fisicamente e matematicamente. Então, vamos lá, talvez tenha passado muito rápido, né? Deixa eu só apagar os amarelos. Por causa dessa relação aqui. Né? Porque, assim, o cosseno da órbita, se eu quiser o cosseno muito pequeno, tá? Eu tenho que ter uma relação. O φ eu não mudo. Tá? O φ eu não mudo. Por quê? Porque é a latitude minha de lançamento. Então, qual é o maior e o menor A que eu tenho aqui? Né? É uma relação nesse sentido aqui, dos limites, combinar, vamos falar de outra maneira, os limites do seno, que vai de menos 1 a mais 1, e o limite do cosseno, que vai de menos 1 a mais 1. Então, por exemplo, se o cosseno já é meio, tá? Então eu já estou limitado aqui por meio, não importa, o seno aqui pode ser 1, que multiplicado por meio ainda assim vai dar meio. Tá? É por aí, eu já falei, eu não gosto muito de explicar matematicamente, eu gosto de explicar fisicamente. Já já eu tenho um slide que eu vou explicar isso para vocês. É porque a gente esquece o tempo todo que a Terra é esférica. É incrível, por isso que eu falo bastante desse assunto aqui. Então, matematicamente, é a relação dos limites lá daquelas funções trigonométricas. Então, o que eu estou fazendo nessa animação com vocês, que eu já mostrei, né,
Eu estou variando o azimuth de lançamento, tudo de Baikonur, 46 graus. Então, com 30, eu tenho uma inclinação de 70 graus. Se eu lançar com 60, o 46 é a única coisa que não está mudando aqui, que é a latitude, né, esse ângulo aqui. Então, lançando com 60, eu tenho uma órbita de 53. Lançando com 90 graus, o famoso due east, a minha inclinação é 46. Tá? Esses ângulos todos resultam da formulinha de Napier que eu acabei de mostrar para vocês. E olha aqui, já parece estranho. Você está em Baikonur, você lança em relação na direção leste, onde o Sol nasce. E mesmo assim a sua órbita é inclinada. Né? A projeção dela faz essa... Não é uma senoide, tá? Eu desenhei uma senoide porque é PowerPoint. Agora eu continuo. Agora eu vou lançar com 120. E aí parece até que, olha que interessante, 53 graus ali a inclinação da órbita. Lancei com 120, também tem uma inclinação de 53. Se eu lançar com... é isso. Não sei se vocês estão vendo. Vocês veem melhor do que eu. Aqui eu sobrepus o lançamento com azimuth de 60 graus. Então é a mesma órbita, só que no meu plano, ou na representação planificada da Terra, estático, não girando, é a mesma órbita, só que deslocado. Ok? Aí lançando com 150, eu obtenho os mesmos 70, que era aquela mesma... O primeiro exemplo que eu fiz, e não sei se vocês estão percebendo, né? 70 mais 30 dá 90. Tá? A outra que tinha aqui é o 120 com 60, 180. Então, tá somando os extremos ali da cossenoide. E aí eu posso, por exemplo, 210, eu também calculo 70 graus de inclinação, que é parecido com a órbita de 70 graus quando a gente lançou com 150. Então, assim, parece estranho, né? São órbitas diferentes. Isso que eu estou representando para vocês. Tá? Então, é a dúvida que surge. Mas como é que está surgindo tantas órbitas assim? Se você pensar em tridimensional, a figurinha lá dos ângulos esféricos, é o mesmo plano orbital, é um único plano orbital, né? E mais ainda, né? E o efeito da rotação da Terra. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte, a Terra está girando, tá? Então, é como se essa figura aqui de baixo, do fundo, estivesse se movendo em relação à trajetória que para a qual você lançou o foguete. Correto? Então, é uma mesma trajetória, só que a Terra está girando junto. Porque depois que o foguete está no espaço, ele não tem mais interação com a atmosfera, então não tem força nenhuma. Ou, digamos, a Terra pode girar de forma completamente independente da espaçonave. A gente visualiza isso, o efeito de rotação da Terra, dessa maneira aqui. Quer dizer, não sei se eu tenho uma figura, né? Então, é isso. O solo está se movendo com uma velocidade ômega-r, esse solo planificado, esse ômega, obviamente, é a rotação da Terra, e o r, obviamente, é o raio da Terra. Então, por exemplo, você lança aqui, ó, vou pegar o amarelo. Você está lá em Baikonur, você lança. Então, você está fazendo essa órbita, tá? Voltou aqui, aí, esse aqui, vamos supor que seja aqui, você voltaria, só para pegar o certo. Vou pegar qualquer um. Então, na próxima, você... Nossa. Na próxima, você vem... Ai, meu micro aqui está bravo comigo. Aqui. Na próxima, você vem, você passa... Ai, ainda peguei o mesmo, desculpa, pessoal. Então, você lançou aqui, tá? Aí, na próxima, você vem por aqui, por exemplo. Tá? Aí, na próxima, por aqui. É sempre a mesma órbita, mas como a Terra está se movendo, é como se... porque é tudo relativo, né? Então, você para a Terra e faz a órbita andar para trás. Não sei se ficou claro minha figura aqui. Tá? Então, é por isso que quando a gente vê as salas de controle, a gente vê essas trajetórias projetadas umas nas outras.
Vocês entenderam essa explicação? E aí aquilo que eu falei para vocês, algumas fotos que eu tirei, né? Esse aqui é o Saturno 5, o Saturno 5, desculpa, o Saturno 1B. Saturno 5 eu não vi. Eu vi o Saturno 5 montando naquele prédio, né, que monta os foguetes lá. Isso eu vi. E um Saturno 1B aqui, preparado para o lançamento. Isso aqui era a sala de controle. No caso das missões lá, Gemini e Mercury, porque na época do Saturno, quer dizer, depois da Apollo e nas missões Skylab, já era aquele prédio que eles usam até hoje lá, um prédio meio inclinado, esquisito, né? Então, são as fotos que eu tirei. Tá ruim pra caramba, porque na época era diapositivo, slide, né? E aí, com o tempo, perde a cor, etc. Né? Hoje é assim, isso aqui é Baikonur eu não conheço. E o objetivo de eu colocar essa foto é para mostrar justamente aqui as trajetórias projetadas na tela. Então, ele já calculava o que deveria ser a trajetória, e aí esses pontos aqui são pontos, já vou explicar, né? São pontos em que eles têm que fazer alguma manobra, alguma operação. Então, já é um resumo da missão, seria um roteiro de eventos ali importantes. E aí, mesma coisa, em Baikonur também você vê a órbita de solo ali projetada. Tá? Aqui é uma figura já real, isso aqui é um site onde você acompanha a estação espacial, o site da própria NASA. É interessante, você entra lá, põe a data, mas o default é a data do dia que você entrou, né? E ele mostra a posição, no caso da estação espacial, e olha que interessante, 1h30 depois ela vai passar de novo no mesmo local, só que um pouco atrasada, né? Que é como se a Terra está se movendo para um lado, é como se eu parar a Terra, é como se essa figura que é a trajetória projetada, como se ela inteirinha estivesse se movendo para a esquerda aqui. Então, 1h30 para frente ela vai passar aqui, ou 1h30 antes ela passou aqui, por exemplo. Isso tudo. E essa figura também é legal de ver pelo seguinte, bom, tudo bem, ela tem o dia e a noite, mas dá para ver que não é uma senoide. A representação de Mercator, ela estica bastante os polos aqui, porque ela mantém esse ângulo correto aqui. Ela mantém esse ângulo 90 graus, quer dizer, o ângulo entre os meridianos, né, e as linhas equatoriais. Ótimo. A física da coisa, porque como eu digo, eu não gosto da explicação só matemática. Então, por que quando eu lanço um foguete, por exemplo, lanço de Baikonur para leste, ainda assim a órbita resulta inclinada? E, pegando também a pergunta do colega lá, por que eu não posso lançar com inclinações menores do que tanto? Então, é a física que está mandando nisso aí, certo? Até o nosso amigo Urso, para quem chegou atrasado, é a charada do Urso isso aqui, sabe? Eu contei a charada para vocês, né? E depois eu posso repetir aqui no intervalo. Mas então, é a dúvida, por que o lançamento feito em direção ao leste resulta numa órbita inclinada? Na verdade é o seguinte, a gente tem que olhar a física. Então, vamos lá, estou em Baikonur, 46 graus do Equador, então seria essa distância aqui, e eu posso fazer, nesse meu experimento, 3 lançamentos. Um lançamento, digamos, aqueles 60 graus de azimuth, 90 graus, que é o lançamento em direção ao leste, e 120 graus aqui, né, tudo medido em relação ao norte. Então, vamos colocar lá o foguete. O foguete é lançado, estou em Baikonur, correto? Lancei o foguete para leste. E você tem que se imaginar, porque você está lá, você vê a Terra plana. Então, se você pegar a bússola e onde é que é o leste, você vai olhar e lançou o foguete para o leste, e ele a sua órbita vai se inclinar. Quem é que vai inclinar essa órbita? Só tem uma coisa, que é a força de atração gravitacional. Quando a gente está em Baikonur, vendo a Terra localmente, pontualmente plana, para onde aponta a força gravitacional? Para o centro da Terra. Agora, nessa figura aqui que eu desenhei, para onde está a força de atração gravitacional? É quase um teste.
está aqui na vertical. Na verdade, não, né? Ela está apontando para o centro da Terra, para o centro de massa da Terra, na verdade. Então, a força de atração gravitacional, ela é inclinada em relação a esse plano que eu achava que deveria ser o plano orbital do foguete. Então, é justamente isso, né, que faz a órbita ser inclinada. Então, mesmo lançando aqui, tá, tudo bem, você tem uma projeção em direção ao que seria a percepção, né, 90 graus do horizonte local, mas você tem uma componente da força puxando você lateralmente, que é o que faz a órbita, então, resultar inclinada. Tá? Então, assim, como eu disse para vocês, essa força faz o foguete acabar ou terminar numa órbita inclinada. Para você, eu vou até voltar, seria possível alcançar uma órbita, prolonga essa linha azul, como se ela fosse uma circunferência, seria possível alcançar uma órbita como essa azul? Não, não, porque tem que imaginar em 3D, porque assim, onde estaria o centro dessa circunferência aqui, que eu estou dizendo? Não estaria, não coincidiria com o centro da Terra. É como se fosse, imagina uma superfície esférica e uma órbita só no topo da esfera, assim. Não, porque a força gravitacional sempre aponta para o centro. Então, todas as órbitas, todos os planos orbitais têm que passar no centro. A Terra é um dos focos da elipse, se for uma órbita elíptica. Né? Então, tem que estar sempre no centro. Então, moral da história, isso é a pergunta do colega, um lançamento sem vetorização de empuxo, em português a gente chama, pode ser guinada, né? Corrigir esse ângulo de guinada, resulta numa órbita confinada no plano formado pelos eixos zenitais, o eixo genital é esse eixo aqui, zenital, hein? Não é? Tá? O pessoal brinca comigo quando eu dou essa aula. Então, é o ângulo formado entre o eixo zenital do local de lançamento e da intersecção da trajetória com o plano equatorial. Aí nesse nosso modelo, a Terra é perfeitamente homogênea, ela não precisa e não é, tá? E esse é o ponto. Né? Essa é a explicação física, a razão pela qual as órbitas, mesmo lançando para leste, você tem, quer dizer, quando você lança numa direção, num determinado azimuth orbital, que é esse ângulo aqui, né? Mesmo assim, a sua órbita tem uma inclinação diferente desse azimuth aí, né? Por causa da física ali. Então, vamos lá, vamos às aplicações práticas. Né? Quem usa órbitas de pequena inclinação e órbitas de grande inclinação? Porque isso tudo estou falando lembra, no comecinho, para falar das diferentes bases de lançamento e, dependendo da base de lançamento, você fazer o orçamento energético da missão. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, quem usa órbitas de pequena inclinação? Certo? Inclinação zero seria uma órbita equatorial. Então, obviamente, satélites geoestacionários. As órbitas de espera para lançamentos interplanetários, porque os planetas do Sistema Solar, eles ficam praticamente todos no mesmo plano orbital. Tem pequenas, 1 grau, 2 graus de diferença, isso é a própria condição de equilíbrio do Sistema Solar. Né? Então, quando você vai fazer um lançamento interplanetário para fora da esfera de influência gravitacional da Terra, para outra esfera de inclinação, então, a órbita de espera normalmente é equatorial. E se você, dessas órbitas, de uma órbita equatorial, quiser alcançar uma órbita inclinada, aí você vai ter que fazer uma correção, vai gastar propelente, nós vamos calcular isso já já. Essas são as órbitas de pequena inclinação. As órbitas de grande inclinação, bom, satélites geossíncronos, o satélite de observação, isso aqui eu vou detalhar com vocês daqui a pouco, né? E mesma coisa, se você, de uma órbita inclinada, porque, por exemplo, se você lança de uma alta latitude, tem uma órbita mínima que você consegue alcançar sem vetorização, ou sem mudança do plano orbital. Então, se você quiser, de Baikonur, alcançar uma órbita equatorial, da mesma maneira você vai ter que
gastar propelente. Eu vou detalhar um pouquinho essa questão do satélite de observação, porque quando você lança satélite de observação, você quer observar. Então, quais são as condições de observação? Você quer perguntar alguma coisa? Então, eu estou falando disso agora, acho que a pergunta é um pouco... A gente tem um atraso grande entre... Né? E as pessoas que estão assistindo podem assistir com atraso, tem um buffer de 2 horas essa apresentação aqui. Então, eu estou falando mais ou menos, né, quem usa o quê, e quero entrar um pouco no detalhe de observação. Então, vamos supor, lancei, e eu estou com essa órbita. Essa é uma órbita baixa, e esse satélite, por exemplo, tem uma câmera que olha para baixo. E a região do solo que esse satélite capta, digamos que seja essa região aqui, quando ele está nessa posição. Então, na medida em que ele vai executando as diferentes órbitas, ele vai, por exemplo, ali no ponto máximo, ele tem várias regiões em vazio aqui que ele não está pegando. Então, qual seria a solução para esse caso? Quer dizer, se eu quiser uma órbita pouco inclinada e não muito alta, a altitude vamos supor que seja a mesma, né? Então, qual seria a solução? Lançar para uma altitude orbital maior, aí você veria a Terra de mais longe, consequentemente, a área de observação seria maior e eu não teria os buracos ali. Então, assim, o que é melhor? Porque uma órbita mais alta, eu preciso mais ΔV. Só que aí eu preciso ter uma câmera com maior resolução, senão, se eu estou fotografando, eu estou zoomando, né? Então estou perdendo resolução, certo? E nessa outra situação aqui, agora uma órbita bastante inclinada, então eu não preciso tanta altitude orbital, porque aí aquela mesma área de observação, praticamente aqui no meu desenho, então cobre tudo. Né? E lembra, essas bolinhas aqui, elas se deslocam. Então você tem, por exemplo, nesse meu caso aqui, é que aqui eu desenhei ligeiramente, mas nesse caso aqui, eu tenho qual é a área do planeta Terra coberta? Na verdade, na hora que eu vou para o canto da tela ali, a área coberta é tudo isso aqui, ó. Correto? Então, certo? Então, assim, você está cobrindo praticamente 99% da população terrestre, sobrou de fora só aqui a Groenlândia, aqui, né, no norte aqui da Rússia, o Mar do Norte e tal, a Islândia. Se você quiser pegar esse povo todo ali em cima, você tem que aumentar a inclinação da sua órbita, eventualmente você faz uma órbita polar. Como seria uma órbita polar? Seriam linhas verticais aqui, só que passando uma do lado da outra, porque lembra, a Terra está girando, então é como se a base desse meu mapa estivesse sempre se deslocando para baixo, ou a trajetória para a esquerda, né, ou a trajetória indo para a direita. Tá? Então, quando a gente projeta, a pergunta foi como escolho as órbitas, depende um pouco do que o seu satélite vai fazer. Tá? Se é um satélite, por exemplo, para observar o planeta inteiro, satélite meteorológico, você precisa observar a Terra inteira, porque você precisa medir ventos e temperaturas e tal na Terra inteira. Então, se deseja órbita polar. Né? Então, a questão aqui do projeto, aqui o nosso amigo Ursinho, né, é mais eficiente lançar de um local próximo ao Equador e gastar ΔV para aumentar a altitude orbital, ou lançar a própria inclinação, quer dizer, lançar numa posição maior, mas já tendo uma posição de maior latitude, mas já tendo uma órbita inclinada. Tá? Então, esse é o ponto. Uma das alternativas. O outro seria simplesmente realizar um lançamento para leste, de uma latitude, como eu acabei de dizer, de uma latitude mais alta e, eventualmente, perder o ΔV da Terra. Porque eu também esqueci de falar isso, quando a gente lança de uma região equatorial aqui, a Terra aqui, olha, essa velocidade de deslocamento
o ômega R ali de alguns slides atrás é mais ou menos 0,45 km por segundo. Então, quando você lança aqui de uma latitude mais alta, você já tem metade disso, um terço disso, né, para ganhar a velocidade orbital. Não dá para responder ainda sem fazer as contas, então vamos fazer as contas. E voltei aqui o slide com todas as bases de lançamento do mundo. E aí não sei se vocês estão vendo aqui, eu peguei dados ali de Cabo Kennedy, Cabo Canaveral, porque eu tenho, além das limitações ali da regra de Napier, eu tenho outras limitações. Então, quais são essas limitações? No caso, por isso que se prefere bases de lançamento na costa, lançamentos normais, não militares, tá? Porque se o foguete cair, ele cai no mar, por exemplo, né? Então, lançando da Flórida, são boas regiões de lançamento quando você lança para leste. Se você quiser fazer um lançamento para oeste, é melhor pegar aqui na Califórnia. Mas você tem, então, várias limitações que se sobrepõem. Uma delas é a limitação ali da regra de Napier, mas aí, teoricamente, você poderia lançar para cima dos Estados Unidos aqui. Tá? Mas não, ali a lei proíbe. Então, no Cabo Kennedy, se você considerar essas restrições de não passar por áreas habitadas, etc., etc., né, assim, você tem que não pode passar por áreas habitadas abaixo de uma certa altitude. Então, considerando isso, tem Porto Rico aqui embaixo, etc., tem todos, o Maine ali, a Martha's Vineyard aqui, né, em Long Island. Então, assim, em Cabo Kennedy, os azimutes extremos de lançamento é 35 graus e 120. Então, isso aqui limita as órbitas que você pode alcançar de Cabo Kennedy. Tá? E aí, cada região aí tem a regra de Napier, mas tem as suas leis locais. E lembrando que agora o pessoal já vai começar a lançar de balsas e barcos. E aí é mais um problema de transporte mesmo, porque aí, por exemplo, você consegue lançar na casa do cliente, digamos. Tá? Então, o mercado de lançadores, a quantidade de empresas que estão se oferecendo para fazer lançamento orbital, está crescendo, crescendo. É uma competição feroz. Há 3 anos atrás, talvez 2/3 da lista que eu tinha de cabeça, da maioria das empresas nascentes aí para fazer lançamento orbital, já 2/3 já foi embora. Tá? E é interessante porque cada um tem uma solução e tal. Quem está ficando mais ou menos no mercado é o cara que comeu o chapéu lá, da Electron, né? Os Electrons. Né? Ele fez uma aposta que se acontecesse tal coisa, ele comia o chapéu, o boné, né? Aí ele fez uma transmissão ali, comendo uma parte do boné dele. Bom, eu estou mostrando aqui mais ou menos os cenários todos, mas a gente precisa fazer um pouco de cálculo para chegar nos números. O que eu quero fazer com vocês é analisar uma missão de lançamento eu acho que eu peguei Baikonur, peguei Alcântara, que eu lembro, e Baikonur. Então, vamos fazer uma análise comparativa de lançamentos para diferentes condições. E peguei Alcântara porque é praticamente no Equador. Vamos ver, finalmente, quanto custa, energeticamente falando, para rotar, para girar o plano orbital. Tá? Então, o nosso problema, deixa eu desestagiar meu slide aqui. O nosso problema é o seguinte. Por exemplo, estou numa órbita 1 aqui e quero alcançar uma órbita 2. Tá? E lembra, a Terra está girando, né? Mas uma vez que o fato da Terra girar só muda a trajetória de solo. Quando a gente olha de uma posição externa, heliocêntrica, por exemplo, então não. A Terra está girando e não tem nada a ver com o movimento orbital aqui da espaçonave. Então, eu vou fazer o seguinte. Estou mostrando para vocês meu sistema de eixos. Eu tenho um eixo aqui, os dois versores, que é o UR e o U tangencial R1. Deixa eu só mostrar o outro aqui. Então, assim, quando a espaçonave...
Deixa eu começar tudo de novo, porque senão me atrapalha aqui, ou atrapalho vocês, que é pior ainda. Dá um zoom. Então, eu estou numa posição I de intersecção entre a órbita original e a órbita desejada, que é a vermelha. Nesse ponto I, a espaçonave pode, antes do ΔV, da aplicação do ΔV, ela está na órbita 1, depois da aplicação do ΔV, ela está na órbita 2. Os versores que geram as coordenadas aqui vetoriais, na órbita 1 e 2, estão marcados aqui. O R é um versor, ele é comum para os dois. Por quê? Porque ele é um versor que aponta para o centro da Terra. Então, o que seria o UR1 é igual ao UR2. A diferença está no versor tangencial aqui, que é o U tangencial 1, que seria o azul aqui, da órbita inicial, e o U tangencial 2, que é o vermelho aqui, da órbita final. Eles formam um ângulo φ. Tá? Então, o que eu vou fazer? Digamos, eu estou vindo aqui na órbita azul, estou circulando aqui, no ponto específico ali, eu vou aplicar um ΔV transversal. Lembra, até agora eu só falei de aplicação de ΔV prógrado ou retrógrado. Tá? Agora não, agora ele está fora do plano orbital, então vai mudar o plano orbital. É isso que eu estou explicando para vocês. Então, aqui, né? Acho que talvez... Vocês estão enxergando a formulinha aqui em cima? Então, inicialmente eu estou na órbita 1 com velocidade v1. E vetorialmente é um VR1 na direção R e um V tangencial 1 na direção tangencial 1. No mesmo ponto I, na órbita final, eu tenho... Aqui é um 2 aqui, está errado aqui a minha transparência. Então, um V2 é igual a um VR2 mais um V tangencial 2 no mesmo ponto I. Então, agora sim, o cálculo do ΔV da manobra de rotação do plano orbital. ΔV, que é V2 menos V1. Então, fazendo a conta, aqui está errado, mas a representação ali em coordenadas está correta. Então, é simplesmente um menos o outro. O R é constante, né? Então, esse UR aqui é o mesmo que esse, então eu vou ter o ΔV, a velocidade radial, o delta de velocidade radial, e aí eu tenho... Aqui eu não posso, porque esse U tangencial 2 é diferente do U tangencial 1. Mas, o que eu posso fazer? Expressar um em relação ao outro. Né? Então, vamos lá. Eu vou desestagiar o slide, que é melhor. Então, transcrevi a fórmula aqui. O que eu posso fazer é aplicar o Pitágoras generalizado. Né? Então, é um lado, a soma dos quadrados, vezes a multiplicação dos dois, cosseno do ângulo. Fazendo uma rotação de eixo, quer dizer, escrevendo o VR1 como sendo V1 seno de gama 1, que é a trajetória, a mesma coisa aqui para a componente tangencial, para 1 e para 2, substituindo, isso aqui é manipulação, tá? Vocês depois parem o vídeo, repassam essas contas, tá? E vão chegar nesse valor. E aí, essa fórmula é importante, por quê? Porque mostra o seguinte, que quando é que o ΔV é mínimo? Eu quero gastar a menor quantidade de propelente possível para fazer essa alteração do plano orbital. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho valores negativos aqui, então o ΔV mínimo, para obter, ocorre no apoastro orbital, quer dizer, quando V tangencial é mínimo. Né? E aí as duas velocidades radiais são nulas no apoastro. Talvez vocês não estejam visualizando. Mas vamos desenhar no plano. Né? Aqui está o foco, tá? E a espaçonave está girando nessa elipse aqui, que está mais com cara de batata. Tá? Nessa posição, aqui, ó, então ela tem uma velocidade tangencial e uma componentezinha radial. Tá? Nas apsides, que é o periastro à esquerda e o apoastro, ela só tem tangencial, aqui, por exemplo. A componente radial é zero, porque justamente são os pontos extremos. Quando isso acontece, a gente tem o ΔV mínimo. Isso aqui é uma consequência dessa fórmula aqui. Tá? Então, como eu quero gastar o mínimo possível, tá? Eu tenho gama 1 igual a gama 2, cosseno de 0 é 1, tá? E aí
esse 1 menos 1 aqui cancela, etc. Eu tenho essa fórmula. Então, essa formulinha, eu poderia ter apresentado para vocês, falar, essa formulinha eu vou tirar da minha caixa de ferramentas de mecânica orbital. É que eu quis fazer a dedução, porque é pura trigonometria isso aqui, tá? Não tem nada demais. Essa é a forma que a gente usa para fazer o cálculo do ΔV necessário para uma mudança do plano orbital. Tá? Então, essa fórmula a gente vai usar. Deixa eu ir em frente aqui. Essa, então, é a nossa fórmula de trabalho. É interessante a gente fazer algumas manipulações aí, por razões que vocês já vão ver, porque tem duas alternativas. Tá? Então, eu vou substituir o cosseno ali por uma igualdade trigonométrica, tá? E especializar essa fórmula para quando eu só quero alterar o plano orbital, não quero mudar a velocidade orbital. Ou seja, se eu estava numa órbita, por exemplo, circular aqui azul, a nova órbita vermelha aqui também vai ser circular. Então, a velocidade é a mesma, a velocidade orbital é a mesma, mas o plano é que é diferente, porque isso é uma manobra muito comum. Então, nesse caso, V1 igual a V2, tá? Então essa equação se simplifica, o ΔV é 2V seno de φ sobre 2. E aqui é interessante, olha, aí eu consigo, então, dividindo pela velocidade que eu não quero alterar, eu tenho uma relação entre ΔV e V. Agora, isso aqui é um outro problema que eu vou passar realmente em quinta marcha, porque é meio trivial, né? Que é o seguinte, acompanhe aqui que eu vou explicar. Você quer... não, peraí, deixa eu pegar o meu amarelinho aqui. Então, você quer sair de uma velocidade 1 para uma velocidade 2, correto? Então, agora, eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou mudando o plano orbital e mudando a órbita, porque V2 o comprimento de V2 é diferente de V1. Tá? Nesse caso, né, em que eu quero fazer as duas coisas, isso é diferente do caso que eu acabei de estudar com vocês. Aí eu tenho duas alternativas para de V1 chegar a V2. Eu posso aplicar 2 ΔVs. Eu posso, por exemplo, na situação B aqui, ou melhor, 3 situações, né? Eu posso aplicar um ΔV aqui e já ir direto de V1 para V2, ou eu posso primeiro aplicar um ΔV menor para mudar o plano orbital e depois um segundo ΔV para mudar a intensidade da velocidade. É uma alternativa. Quer dizer, mudar o plano orbital primeiro e depois mudar a velocidade. Ou, o contrário, eu mudo a velocidade primeiro, só que seria aqui, e depois mudo o plano orbital. Que aqui ficou ruim porque meu desenho não é assim. Então, vamos lá. Então, primeiro eu mudo a intensidade da velocidade, depois eu mudo o plano orbital. Bom, regras de triângulo, são não sei se é matemática, né? As desigualdades de Cauchy e Schwarz, mostra que o melhor é fazer essa direta aqui, tá? Só para vocês terem. Então, a manobra, ela fica da seguinte maneira. Vamos supor, eu estou lá na Soyuz, isso aqui está com mais cara de Voskhod, né? Tem aquela eclusa de ar ali, a airlock ali, né? Então, como é que é a manobra? Eu quero sair de V1 e ir para V2, para mudar o plano orbital e também a órbita. Isso aqui depois, só um parênteses, eu estou explicando a manobra, porque depois eu vou explicar aquela situação do vídeo que eu passei no comecinho, que é o retorno de emergência. Quando eu já contei isso em alguma aula dessa semana, falou, você está lá na estação espacial e tal, começou a pegar fogo, você aperta um botão de emergência, entra na cápsula de resgate, né? E aí o computador calcula tudo para você. Nós vamos fazer esses cálculos agora. Mas eu estou explicando agora como seria a manobra. Então, o ΔV que eu quero aplicar é esse. Como é que funciona? Tá? Funciona assim. Primeiro você reorienta a cápsula, então você liga esses propulsores laterais aqui, reorienta a cápsula para a direção que você quer aplicar o ΔV, que é essa vetor preto aqui. Tá? Aí, aciona o foguete, né, o motor principal. Então, você
repara, quando você girou a espaçonave, essa velocidade V1, você continua com ela. Você não perdeu ela. Você só orientou para poder acionar o foguete, o motor principal, na direção do ΔV que você precisa aplicar. E aí, somando o V1 com o ΔV, você vai ter o V2. E aí a sua espaçonave vai andar meio de esgueio, assim, como a gente diz aqui em São Carlos, e aí, se você quiser, você reorienta. Se essa nova trajetória te levar, por exemplo, para interceptação da atmosfera, aí você nem precisa gastar isso, porque aí a própria aerodinâmica vai reorientar a espaçonave. Então, a manobra é executada assim, né, se você não tiver capacidade de vetorizar o empuxo. E para esse tipo de cápsula, não é o caso, normalmente. E aí ela vai seguir, como eu estava dizendo para vocês, vai seguir meio de esgueio. Então, o cálculo que a gente tem que fazer é quanto vale esse ΔV. Eu mostrei as formulinhas aqui para vocês, né? Mas tem o ângulo que eu preciso, tá? Que é o ângulo, e aí é pura trigonometria, né? Então, o meu ΔV, essa forma eu estou recuperando de alguns slides atrás, e aí o ângulo, que esse θ t aqui, é um t de ponta cabeça que eu uso para representar que é a coordenada azimutal, né? Então, esse ângulo aqui é simplesmente o cosseno diretor desse vetor aqui. Tá? Então, é o vetor dividido pelo seu módulo. Então, fazendo as contas, a gente tem um valor aqui que eu estou expressando aqui. Agora, vou fazer algumas manipulações para mostrar para vocês, que é o seguinte. Eu posso também rotacionar, aplicar uma matriz de rotação nos eixos aqui, porque uma coisa é o sisteminha de eixos 1 e outra coisa é o sisteminha de eixos 2. Tá? Porque esse ângulo θ não é o que eu quero, quer dizer, não é meu resultado final, né? Esse θ é o ângulo formado aqui entre a horizontal e o ΔV, eu quero expressar tudo em função de φ, porque o φ é o plano orbital que eu quero. Então, para calcular, é só a manipulação matemática que eu deixei aqui para vocês, uma rotação dos eixos. Então, eu vou rotacionar esse eixo, que eu nem estou desenhando aqui, do vetor ΔV, em relação ao vetor, os versores vermelhos ali. Né? Então, aplicando a rotação, eu chego finalmente nessa fórmula aqui. Tá? Então, eu tenho duas fórmulas importantes aqui. A primeira, para calcular o ΔV, e esse ΔV eu uso para calcular a quantidade de propelente que eu preciso, usando, por exemplo, a equação de Tsiolkovsky. E essa formulinha aqui eu uso para calcular, né, o θ tangencial a partir da inclinação da órbita que eu quero, para saber como reorientar a cápsula, esse giro aqui. Entenderam? Né? Porque, cuidado, se você está nessa direção azul aqui e quer terminar na direção vermelha, você não pode aplicar o ΔV nessa direção aqui, é isso que eu estou dizendo. Você tem que aplicar nessa direção aqui. Oi. Correto. Isso. Eu vou repetir a pergunta, que acho que o pessoal não ouviu, né? Mas é isso. Se essas explicações é para um objeto já em órbita, pergunta do Anton, né? Sim, o objeto já está em órbita. É óbvio, se você faz um lançamento e já quer alcançar uma órbita inclinada e você pode vetorizar o seu empuxo, então vale a pena você já fazer isso, porque aí você usa forças aerodinâmicas para fazer essa modificação. Ainda assim gasta propelente, porque cada vez que vetoriza o empuxo tem perdas, a gente viu isso no modelo quase terrabolista, aula 3, 4, não lembro direito, tá? Mas se você está em órbita e precisa fazer alguma mudança por algum motivo, essa é a explicação que eu estou dando, tá? Então, ótimo, valeu pela pergunta. Então, essas duas fórmulas são as nossas fórmulas de trabalho. Como os exemplos que eu vou fazer agora até o final não envolve muito a manobra própria, então essa aqui a gente acaba até não usando muito, é mais essa que eu quero calcular a quantidade de propelente. Tá? Exemplo de aplicação, então, agora eu vou fazer mais exemplos. Eu acho que até agora, né,
vai ficar mais, talvez, menos enfadonho. Então, a gente quer encontrar a estação espacial. Aqui tem os dados, né, da órbita. Pensa sempre em circular 400 km, porque muda bastante a estação espacial. Ela tem um decaimento natural da órbita, de vez em quando ela recebe um boost. É uma das operações contratadas. Tá? Então, a Soyuz fazia isso, e agora a Dragon vai... Né, então, vão adaptar a Dragon para reenergizar a órbita da estação espacial. Mas no nosso exemplo é isso, né? Então, o que a gente precisa? Eu vou lançar, é o exemplo que eu falei, eu vou analisar um lançamento de Alcântara e um lançamento de Baikonur. Aqui está mais ou menos em escala, né? Alcântara próximo do Equador, Baikonur a 46 graus. E coloquei algumas órbitas aqui para vocês visualizarem. Uma órbita polar, uma órbita geoestacionária e uma órbita geossíncrona. Tá? Então, lembra, a geossíncrona, ela passa sempre, ela está em sincronia com a Terra, significando que cada vez que ela passa aqui, se ela, digamos que ela encontrasse Alcântara aqui, né? Então ela veria Alcântara sempre, dia após dia, na mesma posição, no mesmo horário. Tá. Então vamos aqui aos cálculos de Alcântara. Aqui são todas aquelas fórmulas da aula passada e algumas, essa aqui já é a regra de Napier, que eu mostrei para vocês, aquela que permitiu a gente calcular, entre aspas, a cor do urso. Então vamos lá. Os cálculos, eu só vou passar reto aqui, passar em revisão aqui rapidamente, né? Estou arredondando para 400 km a altitude orbital, eu preciso alcançar 7,6. Se eu quiser ir para a estação espacial. Se eu quiser uma órbita geossíncrona, então é 36 mil km de altitude, também arredondei esse número, então 3,6 km, que é a minha velocidade orbital. Tá? Os azimutes de lançamento, usando as nossas formulinhas lá, da regra de Napier, triângulos esféricos. Então, para eu lançar de Alcântara, aqui é a latitude, 2 graus, para eu lançar de Alcântara para encontrar a estação espacial, eu tenho que lançar com 38 graus, correto? Para a órbita polar, tem que lançar com 0, obviamente. Aqui põe um asterisco que depois eu preciso fazer um comentário. E para uma geoestacionária, não dá. Tá? Não dá. Por quê? Acho que a pergunta de alguém, por que não dá para alcançar uma órbita menor do que alguma coisa? Porque eu tenho que, fazendo as contas aqui usando a regra de Napier, tá? Esse meu azimute de lançamento, que é o arcosseno do cosseno da inclinação da órbita que eu quero pela latitude, cosseno da latitude, então eu tenho que o meu arcosseno é maior do que 1. Entenderam? E esse 0,999 é porque é 2 graus, que é pouquinho. Né? Então é possível, o seno só vai de -1 a +1, é a explicação matemática. Até pois, se existir um mundo com números complexos, né? Se você lançar com essa inclinação 90 graus na direção real e -2 raiz de i, ou -2i na direção complexa, tudo bem, você chega nessa órbita aí. Mas então é por isso que não dá, matematicamente é por isso que não dá. Tá? Bom, então para alcançar a órbita geoestacionária de Baikonur, perdão, aqui eu estou em Alcântara, eu tenho que lançar, por exemplo, com 90 graus e um ΔV para corrigir o giro. Tá? Nessa órbita geoestacionária aqui. O orçamento energético dessas missões, ainda em Alcântara, o fundo, não sei se vocês estão, está meio beijinho o fundo aí, tá? Porque depois a de Baikonur vai ser meio azulzinho, só para ficar bem distinto. Então, o orçamento energético, calculei ali a velocidade que eu preciso alcançar e o azimute de lançamento, a velocidade da Terra naquela posição, então 0,28 km por segundo, quer dizer, a componente da velocidade da Terra naquela posição. Não sei se vocês estão entendendo, a figura aqui está explicando. Eu estou em Alcântara, preciso lançar a 38 graus, eu não vou lançar em direção a leste.
Se eu lançasse em direção ao leste, aí tudo bem, eu aproveitava toda a velocidade de giro da Terra, correto? Como eu estou lançando, se eu lançar para norte, aí a minha velocidade horizontal é zero, minha componente horizontal. Estou lançando para 38, então eu tenho 0,28 na direção ali horizontal, quer dizer, a direção que eu preciso para entrar. Então, o meu ΔV, e a energia orbital, estou calculando aqui, né, e o meu ΔV, estou usando a formulinha da energia orbital para calcular o ΔV, correto? Então, 7,85. Isso aqui para encontrar ISS para a órbita geoestacionária. Eu desestagiar o slide aqui. Então, a velocidade é 3,067. O azimuth, né, é aquele que eu falei para vocês, não dá para alcançar, então vou usar um ΔV aqui. Ficou esquisito porque é um ângulo somado com ΔV, né? Mas uma licença poética aí. Então, o V0, tá? 0,46, que eu vou lançar com 90 graus. Já que eu não consigo, então lanço com 90 graus, quer dizer, lanço em direção a leste para aproveitar o máximo da velocidade horizontal e aí depois gasto gasolina para mudar o plano. Então, fazendo as mesmas contas, o meu ΔV sobe para 10. Mas órbitas geoestacionárias, elas são custosas mesmo. O ΔV total, então, 10,65. Agora, vamos fazer os mesmos cálculos para Baikonur. É a mesma sequência de cálculos, só que agora o que muda é esse φ aqui, que é a latitude, que não é mais 2 graus, é 46 graus. Então, essas velocidades são as mesmas, porque são as características da órbita final. Para lançar de Baikonur para encontrar a ISS, eu tenho que lançar com azimuth de 62 graus, seria esse azimuth aqui. Né? Depois eu vou precisar calcular a componente na direção horizontal. Para lançar para polar, tudo bem, eu consigo. Né? Já estacionária também não. E aí eu vou gastar ΔV ali para... Então, vamos lá. O orçamento... Às vezes meu micro trava. O orçamento para a Estação Espacial Internacional, considerando que o azimuth é 62 graus, é as mesmas contas, 7,85. Lembrando que, então, esse orçamento é o mesmo, tanto para lançar de Alcântara quanto para lançar de Baikonur. Não teve vantagem nenhuma, praticamente, né? Quer dizer, nessa precisão nenhuma. Deixa eu só desestagiar aqui. E o lançamento para a órbita geoestacionária, tá? Fazendo as mesmas contas, eu tenho um ΔV total de 18, tá? E de Alcântara, 10. Então, 8 km por segundo. 8 km por segundo de diferença é orçamento energético para entrar em órbita. Então, é assim, é brutal a diferença, né? Então, é isso. Então, depende de que órbitas, né? Porque para uma polar não faz diferença nenhuma, por exemplo. Né? Depende de que órbita. Acabei de mostrar aqui com as contas, né? E pior ou melhor, aí não é uma questão moral, né? Mas assim, a lei, isso aqui é só a parte energética, tá? Tem aquelas restrições que eu só falei de passagem, que são assim das leis locais. Então, por exemplo, você quer fazer um lançamento retrógrado de Alcântara, ele teria que passar por cima do Brasil, por cima do solo brasileiro. E aí pode cair na cabeça de alguém. Os chineses não têm muito problema com isso, mas a gente tem, os americanos têm também, né? Quer dizer, a gente está cansado de ver vídeo lá na China, se bem que muitas das bases são no interior, não são na costa, né? Então, esse negócio, Alcântara é melhor, Baikonur é melhor, depende, né? É como comparar, sei lá, equipe de rock com equipe de basquete, né? Pois não. Eu vou falar agora, porque eu acabei de mencionar os lançamentos retrógrados e tal, né? Então, assim, essa história de lançamento, base de lançamento, etc., é muito mais complexa do que...
é complexa, no sentido de ter muitos detalhes, muita coisa, e as pessoas meio que simplificam demais assim, a questão, sabe? Por isso que essa aula eu preparei um pouco para chegar nesse exemplozinho numérico, inclusive, né? Para mostrar, falar, não é opinião, é cálculo. Tá? Bom, aí tudo isso que eu estou fazendo é a regra de Napier, que, digamos, é uma dos corolários, uma das consequências do nosso modelo quase terrabolista. Mas e o efeito da rotação da Terra? Em outras palavras, se eu quiser lançar para o norte, de qualquer posição, eu mostrei para vocês, ó, se eu lançar para o norte, eu não vou encontrar o norte. Por quê? Porque a Terra embaixo está se deslocando. O nosso amigo ursinho, mas né, a Terra está rodando. Né? Então, primeiro, para corrigir esse pequeno deslocamento da Terra, o que você faz é lançar ligeiramente inclinado para corrigir a rotação da Terra. Basicamente é isso. Tá? E outra, não parece esquisito, né? Eu faço 2 lançamentos. Não importa, pode ser aqui de Baikonur. No mesmo azimuth de lançamento. Então, parece que eu vou encontrar a mesma órbita. Só que no desenho ali da trajetória de solo, aparece diferente. O desenho que você vai ver, dependendo do instante em que você faz o lançamento, por exemplo, sua cápsula está aqui e a estação está aqui. Pergunta, eles estão em órbitas diferentes? Tem que pensar tridimensionalmente. Na verdade, essa figura que eu desenhei aqui, ó, e já vou responder a sua pergunta. Essa figura que eu desenhei aqui, na verdade, ela representa isso aqui, ó, essa situação. A cápsula está sim na mesma órbita da estação espacial, mas está atrasada ou adiantada em relação. E aí é uma outra manobra de faseamento. Bom, faseamento é entrar em órbita e depois a gente alcança. E eu vou falar disso rapidamente também na aula de hoje. E aí questão do lançamento prógrado ou retrógrado. Então você pode também lançar exatamente com as mesmas, digamos, mais 30 graus, mesmo ΔV, tudo, ou menos 30 graus. Então você alcança a mesma órbita, só que aqui eu vou precisar da imaginação de vocês. Imagina que esse círculo vermelho aqui, ele tem um eixo normal. Imagina que ele estivesse girando. Então, não é que você rotacionou o plano orbital, é o mesmo plano orbital, só que ele está orientado para o outro lado. Tá? Então, aqui você, em outras palavras, você está percorrendo a órbita no sentido anti-horário aqui, e essa outra você está no sentido horário. Então, é o que a gente chama de órbita prógrada ou retrógrada. Também é interessante. Só que no caso das retrógradas, a rotação da Terra atrapalha. Né? Quando você lança para oeste. Às vezes, eu não sou capaz de dar um exemplo assim de chofre para vocês, mas existem sim lançamentos com esse tipo de inclinação, mas aí a rotação da Terra atrapalha. Tá? Bom, aqui o nosso amigo já está falando, né? Eu já mencionei a história do faseamento para você, porque uma das áreas legais aqui da mecânica orbital é a complexidade que é você fazer o encontro orbital. O rendezvous. Rendezvous em francês é encontro. Tá? E se fala em inglês rendezvous, se fala rendezvous. Né? Rendezvous em francês é rondé. Rondé é vá num lugar, rendezvous é vocês. Né? Então, eu acho engraçado porque da França para os Estados Unidos veio para nós, né, esses anglicismos, que na verdade é um galicismo lá na França. Tá? Mas, então, vamos a esses cálculos aí das manobras de faseamento. Né? Isso aqui é bacana, um exercício bacana. Vamos supor que eu estou com essa situação aqui. Né? A minha cápsula está à frente da estação espacial. E elas estão andando juntas, então, digamos, a distância relativa entre elas é sempre a mesma. Tá? E obviamente, eu quero encontrar. O que eu faço? Qual é a manobra que eu faço?
Olha, se o período orbital é t, da estação espacial, a gente já calcula, aliás, vamos calcular, vai por aqui. Se o período orbital é t, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dar um jeito de executar essa órbita de faseamento num período menor. Então, vamos supor, a estação leva 1h30 para dar uma volta. Então, eu vou mudar a órbita da cápsula de tal forma que ela leve, sei lá, 1 hora, e aí quando ela encontrar a estação orbital, antes de dar uma volta completa, ela encontra. Então, a relação entre os períodos da órbita 1 e 2 é o seguinte, né? O período da órbita 2, que é a órbita original, ela é o período da órbita 1 de faseamento, menos a distância, no caso aqui temporal, entre a cápsula e a estação espacial. Então, é aquela história, é um problema de determinar as propriedades de uma curva cônica. Você só precisa de dois parâmetros. Um deles eu já sei, é o período, né? Que eu tenho T2, tenho ΔT, calculei T1. Aqui eu estou mostrando a mecânica do cálculo. T2 quem é? O período orbital da estação espacial, isso eu sei a priori. ΔT quem é? É a distância temporal, isso aqui eu também sei. Então calculo T1. Calculo esse T1, entro aqui, por exemplo, na formulinha do período. A formulinha do período eu tenho as duas propriedades da elipse, da trajetória de faseamento, que é a quantidade de movimento angular e a excentricidade. E aí eu combino com outras equações aqui, né? A excentricidade, daqui eu tiro a excentricidade e eventualmente a energia cinética específica, a energia orbital específica. Tá? Então é assim, é uma combinação de fórmulas, e é o que eu falei para vocês, né? Vem da nossa caixinha de ferramentas. Tá? E aqui é um negócio curioso. Se você fizer os... Eu não vou... Acho que no slide que vem eu não vou fazer o cálculo propriamente, eu só estou mostrando o que seria a sequência de cálculos. E é curioso que para você executar uma órbita num menor período de tempo, você tem que desacelerar. Apesar de o meu foguete estar aparentemente acelerando, né? Você desacelera. Você desacelera, o que acontece quando você desacelera aqui? A força centrífuga fica menor que a força de atração gravitacional, então ele fecha a curva, ele estava na curva preta, vai fazer a curva vermelha, e quando ela faz a curva vermelha, ela se aproxima da Terra, então ela cai em direção à Terra, então ela ganha velocidade. E é por isso que ela executa a trajetória mais rapidamente. Aí então é aquela parte contraintuitiva. Você, aqui está ao contrário, né? Desacelera para andar mais devagar, tá? Para andar mais depressa. O contrário agora, quando a cápsula está atrás, é a mesma coisa, né? É a mesma ideia. Então, quando a cápsula está atrás, tá? Você executa uma manobra para gastar esse tempo, né? Bom, é mais ou menos isso, as manobras de faseamento. Seria legal fazer um exercício inteiro, como eu fiz na aula passada, mas agora vocês já entenderam um pouco o espírito do curso. O curso aqui é um pouco isso, é só mostrar mais ou menos como é que são as coisas, não é? É muito intenso, eu sei. A ideia é que depois, gostando dessa área e tal, vocês sentem, estudem. Na aula passada, que eu mostrei aquela referência do livro do Curtis, tem vários exercícios, é muito legal de fazer, pelo menos eu gosto desse assunto. Tá? E aqui é só uma pincelada nos tópicos. Manobras de interceptação direta para missões com limitação do tempo. Essa aqui é aquela situação que eu falei para vocês, de você, uma fuga de emergência. Tá? Porque até agora, a gente está preocupado em gastar pouco propelente, o mínimo ΔV. Quando você tem uma situação de emergência, você não está muito preocupado em gastar ΔV. Né? Então, é uma manobra com limitação de tempo. E aí eu volto... Lembra, no começo da aula eu mostrei aqui o trechinho inicial do Spacewalker. Em 1965, ali a Voskhod 2 foi o primeiro passeio espacial, né? Primeira vez que um astronauta flutuou no espaço.
e ele quase morreu porque a roupa dele inchou, ele não conseguia voltar para a cápsula, etc, etc. Agora sim, a situação que eu quero mostrar e calcular com vocês. Quando eles... tanta coisa errada, parece eu dando aula aqui, isso tudo acontece de errado, né? O cabo não funciona, a internet cai, eu só falei assim, só faltou ter uma goteira aqui, bem onde eu estou assim. Né? Mas então, o que aconteceu? Quando eles estavam voltando, tá? Teve ali porque eu mostrei para vocês que ele tem que se separar de várias partes, né, para ficar só aquela esfera, então ele vai soltando pedaços, né, para ficar, por causa do paraquedas dimensionado. Esse cabo agora não rompeu direito, aí desestabilizou a cápsula, isso aí é terrível, isso aí viola o envelope de voo, o envelope de reentrada, que a gente viu na aula de ontem. Tá? Essa trajetória errada que eles estão executando, ela acabou se desprendendo, esse cabo que vocês estão vendo, acabou que desprendeu, tá? E ela acabou entrando sem maiores problemas. Se ela tivesse entrado desse jeito, tinha morrido todo mundo, né? Mas ela terminou desprendendo, mas aí o que aconteceu? Eles a trajetória foi ligeiramente diferente e eles não chegaram no lugar que tinham que chegar. Tá? É um pequeno desvio, mas eles caíram no meio de uma floresta lá nos Urais, e super gelada e tal, foi super difícil de resgatá-los. Isso está no filme, eu recomendo que vocês vejam, é totalmente real. O filme tem algumas licenças poéticas e tal, né? Mas esses fatos todos são reais. Eu tenho, acho que fotos aqui, olha, tá vendo? Isso aqui são fotos reais da cápsula e eles recuperando os astronautas. É no meio de uma floresta aqui de pinheiro nevado, né? A temperatura de menos 20 graus e os caras não tinham roupa adequada para isso. Tá? Bom, o que aconteceu olhando aqui, né? Isso aqui é Baikonur mesmo. Tá? Então a trajetória que eles tinham que executar era essa amarela aqui, e por causa daquela perturbação toda, eles caíram ali alguma coisa como 500 quilômetros de distância da posição, e aí né, foi de... e professor, por que ele não chamou do celular, do rádio? Olha, é tão louco porque era tão restrito o embarque de massa que eles levavam o mínimo possível de equipamento. Teve várias missões que eles não tinham nem essa roupa pressurizada, né? Então eles iam sem aquela roupa que protegeria do vácuo caso tivesse um problema de vazamento na cápsula, porque na reentrada, aquelas temperaturas todas, aquele plasma, pode romper a pressurização da cápsula. Então, não é impensável isso. Né? E, no caso, eles não tendo ali aquele traje espacial de reentrada, não é um traje para ir para o espaço, mas é só para você respirar ali no vácuo, digamos. Né? Então, assim, não tinha rádio, não tinha nada ali para eles. Né? Então, eu quero... e aqui eu consegui achar esse desenho que eu fiz, eu consegui, não sei se o pessoal está vendo, eu consegui achar um mapinha exatamente, eu tentei reproduzir aqui a trajetória real no globo terrestre. Ótimo. Eles tinham, isso aqui vem da aula que eu mostrei para vocês do envelope de reentrada. É possível ter algum controle sobre a trajetória, mas eles não tinham equipamento, não tinham nada para saber que trajetória eles estavam executando. Então, tentar alterar a trajetória poderia até piorar a situação. Vamos lá, qual é o problema nosso? O problema que eu quero colocar para vocês, que a gente vai até o fim da aula com ele agora. Né? É a situação de emergência, né? Então, ou a reentrada nominal. Então, você está numa órbita amarela aqui e quer chegar lá em Baikonur, né? Ou na posição L de pouso, a posição que a equipe vai estar esperando. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que achar uma posição aqui na sua órbita original, aplicar um ΔV para fazer uma correção orbital, para você tocar a atmosfera, num certo ponto T aqui,
que vai resultar numa trajetória de reentrada vermelha, essa sim uma trajetória aerodinâmica, correto? E essa aqui nós não vamos calcular, teria que usar o modelo quase terrabolista com as forças aerodinâmicas. Né? Isso é perfeitamente, vocês têm as equações para fazer isso, mas o problema legal que eu quero tratar agora é que órbita é essa órbita azul aqui, e qual é essa posição, a gente vai calcular, e qual é o delta t. Né? No caso ali, então, só para explicar o que aconteceu, foi que, por causa daquela falha no equipamento, eles não interceptaram a atmosfera na posição que deveria, e aí a posição de pouso foi diferente. Aí eles ficaram alguns dias ali presos naquela cápsula e tal. Bom, então vamos lá, missões com limitação de tempo, que a gente chama de manobra de interceptação direta. Essas manobras todas que eu mostrei para vocês são manobras que a gente chama de Hohmann ou Hohmianas, porque elas são com mínimo ΔV, para poder economizar propelente. Em que situações a gente tem esse tipo de situação? Reentrada atmosférica emergencial, aquelas estação espacial pegando fogo, por exemplo. Um reposicionamento emergencial de um satélite. Isso aí costuma aparecer bastante em filme, mas, por exemplo, você tem lá um satélite militar, de repente você desconfia que o cara lá está pondo um míssil nuclear na sua fronteira, por exemplo. Aí eu quero, em 24 horas, tirar uma foto desse míssil aí, dessa possível base. Então, você gasta o pouco propelente que o satélite tem para poder passar naquela posição. Uma outra coisa legal é esse lançamento de impactador, mas isso não tem nada a ver com a Terra, são as missões de destruição de meteoro, essa que fizeram agora em Didymos. Aí conseguiram alterar a órbita. Didymos é um asteroide 800 metros mais ou menos, tem outro asteroidezinho em órbita de Didymos e o experimento foi lançar um impactador para ver a alteração da órbita. Então, o problema, como se fosse um enunciado, vamos ler. Um objeto numa órbita inicial 1, tá, que seria essa órbita aqui, deve ser imediatamente inserido numa trajetória de transferência 3, que é a trajetória azul, que intercepte uma órbita de destino 2, seria essa órbita, mas, por exemplo, no caso da estação espacial, é a própria linha de Kármán. Então, é como se fosse uma outra órbita, né? Numa posição e ângulo de trajetória definido a priori, porque o ângulo de trajetória tem a ver com o envelope de reentrada. Esse é o problema. Tá? Parece esquisito, mas é isso. Vamos ver, e até desenhei elipses, né? É o seguinte, eu estou aqui nessa órbita inicial 1, tá? Aí eu aperto o botão de emergência e o computador calcula para mim, você não vai embora imediatamente, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Até chegar no ponto exato onde o motor lá da cápsula de salvamento é acionado, e aí você entra naquela órbita de interceptação, que seria essa órbita vermelha aqui. Tá? E, então, o que é exigido? A posição T, ou seja, esse raio vetor RT e a anomalia verdadeira θT, isso é dado por quê? Para você executar aquela trajetória atmosférica e cair ali do lado da operação de resgate. Tá? Isso com relação à posição T. E a velocidade também. Então, a velocidade com que você chega em T e o ângulo dessa trajetória também. Porque se for uma penetração na atmosfera, pode acontecer aquele problema de você resvalar na atmosfera ou entrar com um ângulo muito fechado e aí as forças e dissipação térmica e tal vão destruir sua cápsula. Tá? Esse é o problema. Essa órbita de interceptação que a gente quer calcular seria essa trajetória 3 aqui, que é uma elipse. E qual é a característica dessa elipse em relação às outras anteriores? Eu vou apagar a figura. Tanto a órbita original quanto a órbita a ser interceptada, eu desenhei a elipse aqui por generalidade, mas poderiam ser círculos, né? Elas têm a mesma linha das apsides, ou seja, o eixo, os semi-eixos maiores aqui são colineares, está vendo? E a órbita de interceptação, ela
Não. Então, essa é uma manobra, eu criei toda uma situação para fazer isso. Essa manobra de interceptação direta, seja lá por qual necessidade for, ela é uma manobra de rotação da linha das apsides. Então, é mais ou menos como a rotação do plano orbital, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, não é muito complicado, é só uma manobra de rotação. Né? Sendo que você tem aqui... O que você tem da elipse final? Quer ver, antes de mostrar a sequência de cálculos, só vamos pensar um pouquinho. Você tem elementos suficientes para determinar a órbita 3 aqui, que é a incógnita? Lembra, de uma curva cônica, você sempre precisa de 2 elementos. Tá? O que eu tenho desses elementos? Na verdade, tem mais do que 2, porque eu tenho a posição e a anomalia verdadeira, o ângulo ali, né? E também tenho a velocidade e o ângulo de trajetória. Então, eu tenho tudo. Todos esses dados eu tenho aqui. E aí, eu vou trabalhar para calcular os parâmetros de instanciação da órbita de interceptação. Por exemplo, o L3, que é a quantidade de movimento angular, e a excentricidade da órbita. Bom, também tem que calcular o ângulo de giro aqui, mas é só a diferença dos dois. Tá? Então, aqui eu vou mostrar a sequência de cálculos para vocês. Né? Aqui são os dados. Olhem a anotação. Eu sei que vocês vão estudar isso depois, ou quem está vendo essa aula entre janeiro e abril, a recomendação para o vídeo, né, e refaça as contas. Então, quem é RD na órbita 1? RD na órbita 1 é essa posição, D é essa posição, na órbita 1, então, faz parte da órbita 1, a posição, o raio vetor é esse RD. Esse RD é igual ao RD na órbita 3, que é a órbita vermelha. Então, os R's na posição D são comuns. Na órbita 3, o RD eu conheço, tá? Porque eu sei onde eu estou aqui. Na órbita 3, eu posso calcular, RD então eu conheço, então tenho a equação da trajetória, já é uma equação para determinar L3 e E3. Também conheço o θD. Né? Também conheço o RT na órbita 2. RT na órbita 2 é o raio vetor na órbita 2, que é igual ao raio vetor na órbita 3, na posição T. Tá vendo? RT na órbita 2 é igual ao RT na órbita 3. Então, o RT também é igual, né, à equação da trajetória. Então, daqui eu tenho duas equações, duas incógnitas. As incógnitas são L3 e o E3. Então, daqui eu tiro E3 e L3. Essa é a sequência. Depois eu vou mais rápido, tá? Nos outros cálculos. Mas é pura manipulação das nossas formulinhas ali do ferramental. Tá? Pura manipulação. Então, com isso eu consigo tirar L3 e E3, e aí, por exemplo, calcular com outras equações da nossa caixinha, eu consigo calcular, por exemplo, o periastro e apoastro da órbita a partir de E3 e L3. Ótimo. A questão da manobra, porque, tudo bem, então determinei quem é L3 no slide anterior. Agora é a manobra. Então é aquela manobra que eu já mostrei para vocês. Eu estou ali na trajetória 1, com essa velocidade aqui, ó. Então essa velocidade VD na órbita 1 é a velocidade que a cápsula tem na órbita 1. Tá? Essa velocidade vermelha aqui é a velocidade que a cápsula tem que ter para ela se inserir na órbita 3 de interceptação a partir do ponto D. Então, a velocidade VD na órbita 3. A diferença entre as duas é o ΔV que eu tenho que aplicar em amplitude e direção. Tá? Então, os cálculos são todos aqueles que eu mostrei ali em alguns slides atrás. Então, o ΔV eu tenho, é puro triângulo, pura trigonometria. Então, calculei o ΔVD, com isso eu consigo calcular todas as velocidades, porque lembra, agora da órbita 3 eu tenho a órbita, o L3 e o E3. Né? Então, consigo calcular todos os ângulos, inclusive a direção de aplicação
do ΔV. Tá? Pura trigonometria aqui. Tá? E inserção na órbita de destino, isso aqui, eu tenho um asterisco aqui, porque é o seguinte, no caso do exemplo que eu dei, a espaçonave, quer dizer, essa órbita 2 aqui, na verdade, é a atmosfera terrestre. Então, você vai entrar na atmosfera terrestre e começar. Porque quando você se insere na órbita 3, que é a vermelha, né, teoricamente, então você fica circulando aqui. Só que tem a atmosfera, então vão surgir forças aerodinâmicas, e aí você vai ter uma trajetória balística com forças de arraste aerodinâmico. Né? Então você não precisa se inserir na órbita 2. Quer dizer, não precisa aplicar um segundo ΔV aqui para você ficar orbitando aqui na órbita 2. Mas vamos fazer o cálculo se fosse necessário isso por algum motivo. De repente é aquele exemplo de reposicionamento de emergência de um satélite. O satélite está na órbita 1, você quer pôr ele na órbita 2. Tá? E gastando não a menor quantidade possível de propelente, mas gastando o menor tempo possível. Então é a mesma coisa. Eu tenho, né, todos os dados aqui da órbita 2. Então, por exemplo, ali eu tenho a velocidade t na órbita 2, então é a velocidade que eu preciso ter para estar em órbita, na órbita 2. A cápsula está vindo com a velocidade vt na órbita 3, lembra? Ela se inseriu aqui, quando chega em t, ela tem essa velocidade vermelha aqui. E essa é a que eu quero, essa é a que eu tenho, então a diferença das duas é o ΔV que eu tenho que aplicar. Tá? Então, perfeito, as contas são exatamente as mesmas. O ΔVT, eu resolvo esse triângulo e depois resolvo todos os ângulos ali com equaçõezinhas trigonométricas normais, triviais aí. Tá claro? Então é isso. Outros tópicos em mecânica orbital, como eu disse, isso aqui é um mundo, tá? Eu realmente estou só passando, espero estar motivando vocês, né? O tanto quanto eu me motivo com essas coisas aqui. Né? Então, eu queria falar aqui do problema dos três corpos, porque toda essa mecânica orbital que eu mencionei para vocês é usando aquela simplificação das esferas de influência gravitacional. Quando a gente faz isso, a gente então só tem dois corpos, normalmente é um corpo massivo central e um outro bem menor, e aí vale, né, as equações se simplificam muito, a gente consegue resolver analiticamente a equação diferencial do movimento, que é aquela equação orbital ali que eu mostrei para vocês, etc, etc. Quando são mais de dois corpos, então aí não é tão simples assim. Esse é um problema, inclusive, que atazanava o próprio Newton. Né? E é o chamado problema dos três corpos, ou problema multicorpos. Então, se você pegar três corpos gravitacionais, né, e colocá-los, dependendo das condições ali iniciais, por exemplo, eles podem ter movimentos regulares ou movimentos irregulares. Então, aqui é uma simulação de uma situação em que três corpos gravitacionais, né, no espaço, têm um movimento caótico. Tá? Como eu disse isso aí, o Newton já sabia disso, e eles pensaram, mas como é que pode? Né? Eu conheço tudo é determinado, tudo é determinista, e o sistema tem um movimento caótico. Tá? Então, isso aqui entra para o que hoje, em matemática, é a teoria do caos. Caos no sentido matemático da palavra. Isso aí, por exemplo, é uma situação que pode ocorrer também, né? Inclusive no sistema climático nosso. Tá? Então, e só para explicar aqui para vocês, esse era só um livro, era uma trilogia, na verdade, que é o problema dos três corpos, e agora fizeram uma série. É na Apple? Onde que está essa série? Netflix. Então, a série é em cima do livro, e o livro é muito bom. A série, o problema é que vários personagens do livro, o que era um personagem no livro, eles dividem em três, por exemplo. Né? Mas existe. Por exemplo, eu falei para vocês na aula... Não, acho que é a aula de hoje. Hoje eu vou falar de teoria da relatividade. Então eu vou falar de Alpha Centauri.
Alpha Centauri é um sistema ternário, 3 estrelas. Então, existem sistemas estelares que têm movimento caótico. E é exatamente a história aqui do problema de 3 corpos do livro. Eles têm aquela civilização lá e tal, que por causa do movimento caótico, eles não conseguem evoluir além de um certo ponto. Tá? Bom, é isso com relação ao problema de 3 corpos. Em que situações, é que eu quis falar do livro e tal, né? Em que situações a gente pode fazer uso, ou precisa fazer uso, de uma mecânica orbital multicorpos? Tá? Por exemplo, os pontos de Lagrange. Aqui para explicar para vocês a aplicação, né? Então, o que é um ponto de Lagrange? Todo sistema de 3 corpos tem 5 pontos de Lagrange, que são esses pontos L1, L1, L2, 3, 4 e 5, que são pontos em que, se você considerar todas as forças, são pontos de estabilidade. Quer dizer, se você puser um objeto aqui, né, ele vai permanecer nessa região aqui. É que existem pontos estáveis e pontos instáveis, né? Então, no caso, uma das aplicações, por exemplo, é o James Webb, o telescópio James Webb. Então, ele foi colocado numa órbita halo, isso aqui chama órbita halo, em torno do ponto L2. Por que foi isso? Porque quando esse sistema todo gira, a Terra está girando em torno do Sol, então os pontos de Lagrange, os pontos que a gente chama de libração em português, os pontos de Lagrange, né, eles giram junto com a Terra, obviamente, que é um sistema de 3 corpos. Tá? E, então, se você colocar o satélite em órbita aqui em torno do L2, minha figura, a escala está completamente errada, mas então ele vai estar sempre na sombra da Terra. Tá? Então, esse lado de baixo aqui do James Webb é para refletir o pouco de radiação solar que chega por baixo, que chega por trás aqui, tá? E do lado de lá, né, você tem ali os espelhos, então eles conseguem pegar a luz que está vindo aqui do universo, mas sempre na sombra do Sol. Tá? São fórmulas mais complexas do que eu mostrei para vocês, porque aí não é mais um problema de 2 corpos, são problemas de 3 corpos, no caso aqui, tá? Mas tem bastante aplicação, principalmente científica, né? Por exemplo, uma outra aplicação é você fazer um depósito de lixo. Onde é que você faria um depósito de lixo? Tá? Por exemplo, aqui no ponto L4. Tá? Porque o ponto L1 é instável, né? Se você coloca alguma coisa aqui, se você desloca um pouquinho para a esquerda, a força de atração em direção à Terra diminuiu e a do Sol aumentou. Então, o objeto vai cada vez mais fugir aqui da Terra e vai cair em direção ao Sol. Então, esse aqui é um ponto de equilíbrio instável. Tá? Não. Alguns são estáveis, aqui também, né? Estável, estável, estável. Esse aqui, eu acho que é estável também, agora já não vou me lembrar. Né? É um gráfico que eu não mostrei para vocês nesses slides, mas é um gráfico das curvas equipotenciais. Então, assim, são montanhas, né? Então, esse ponto aqui seria o cume de uma montanha, equilíbrio instável. Tipo assim, a gente vê isso em mecânica, né? Equilíbrio estável é essa bolinha aqui, ó. Equilíbrio estável é essa bolinha aqui, certo? É exatamente isso. Tá? Só que eu não mostrei aqui, então não vou lembrar todos aí. Mas então, essa é a vantagem de você colocar em órbita aqui, no caso do James Webb, né, para ficar sempre na sombra do Sol. E a pergunta que eu tinha feito ontem, né, se a gente for sofrer uma invasão de alienígenas, de onde eles virão? Ou é possível que a gente não veja uma invasão de alienígenas só no último momento? Porque, assim, do mesmo jeito que o James Webb fica escondido pela sombra, quer dizer, a sombra da Terra esconde o Sol do James Webb, na verdade, os alienígenas também podem vir pelo ponto L3, tá? Porque eles estarão atrás do Sol, né? E a gente só vê no final da invasão.
Pessoal, a gente volta já já, então. 10 minutinhos. Deixa eu colocar o cronômetro lá, né? Afinal de contas. Eu fiz o... Olha lá. Alô? Depois do intervalo, então, teoria da relatividade, espaçonaves transgeracionais, o paradoxo dos gêmeos. Vai ser bem viajante a última aula.